Os mapas moldam como vemos a realidade, mesmo quando deixam partes dela de fora. Pegue o Ártico como exemplo. Bem no fundo do mar existe uma cadeia de montanhas chamada Dorsal de Lomonosov. Ela atravessa o centro da região. E mesmo que não seja visível nos mapas comuns, ela fica logo abaixo do gelo polar. Dinamarca, Rússia e Canadá reivindicam a área disputada como sendo deles e apresentaram pleitos jurídicos às Nações Unidas de acordo com o direito internacional. Os Estados Unidos estão excluídos desse processo. A geometria da dorsal de Lomonosov impede suas reivindicações. Como resultado, os americanos estão tentando garantir um lugar à mesa, deixando a Dinamarca de lado e herdando suas reivindicações. Certo ou errado, quem vencer poderá estender sua plataforma continental sobre o Polo Norte e, ao fazer isso, reivindicar todas as riquezas naturais e mudar o mapa global e a consciência para sempre. Há muito em jogo. Afinal, mapas acabam virando política. O Ártico, no entanto, não é apenas remoto, também é difícil operar ali. A cobertura de satélite é mais fraca em altas latitudes, os sinais se degradam e a navegação se torna menos confiável. Essa é uma das razões pelas quais áreas como a dorsal de Lomonosov são tão difíceis de monitorar, muito menos controlar. A tecnologia proprietária da Spark IA permite que drones operem de forma autônoma, possibilitando que localizem, definam alvos e naveguem totalmente sozinhos. Ela foi projetada para situações em que conexões tradicionais se degradam ou desaparecem completamente e funciona em ambientes aéreos, terrestres e marítimos. Em outras palavras, eles desenvolvem sistemas que podem operar em ambientes sem sinal, incluindo o Ártico. Mas o que torna isso particularmente interessante é para onde a empresa está indo. A Spark IA recentemente contratou Matt McCrann, o ex-CEO da Drone Shield, para liderar sua expansão nos Estados Unidos. O foco dele é levar a tecnologia de geolocalização da Spark IA para o campo e formar parcerias com empresas do setor de defesa. Descoberta em 1948 por pesquisadores soviéticos, a Cordilheira de Lomonosov dividiu o Ártico em dois bolsões, enquanto antes se assumia que o Ártico era uma única bacia oca. A cordilheira recebeu o nome apropriado do polímata russo do século XVIII, Mikhail Lomonosov, que havia previsto 200 anos antes que tais passagens, penhascos e montanhas seriam encontrados sob o gelo do Ártico. Mais de 70 anos se passaram desde a descoberta, e mesmo assim, ela continua sendo um dos fundos marinhos menos mapeados do mundo. É difícil obter evidências científicas por causa do clima extremo. Mesmo com a tecnologia de sonar multifeixe, que é a ferramenta mais poderosa para exploração em águas profundas, a resolução ao longo da cordilheira de Lomonosov é da ordem de centenas de metros. Obter dados mais precisos exige muito mais levantamentos de todos os ângulos possíveis. O que torna o processo ainda mais cansativo é que traçar um mapa batimétrico não é suficiente. Evidências concretas, além do mapeamento por sonar multifeixe, exigem que os cientistas obtenham fisicamente um pedaço da dorsal. É mais fácil falar do que fazer. Chegar ao Ártico já é difícil o suficiente, mas depois ainda é preciso extrair um pedaço de rocha que está sob centenas de metros de água, coberto por gelo marinho flutuante. Mesmo depois que a amostra é obtida, os cientistas precisam provar que o pedaço realmente faz parte da cordilheira e não é uma rocha que veio de outro lugar, o que daria resultados falsos. Só seguindo esses passos é que os cientistas podem rastrear as origens geológicas da montanha. O processo requer tempo, conhecimento especializado e muito financiamento. Por isso, o fundo do Mar Ártico é pouco mapeado. Esse avanço científico é importante por causa dos protocolos do direito do mar. Todas as nações costeiras do Ártico possuem zonas econômicas exclusivas que se estendem até 370 quilômetros de suas costas. Tudo dentro dessa zona dá ao proprietário direitos exclusivos para explorar ou licenciar recursos naturais vivos e não vivos, assim como instalar infraestrutura, como dutos submarinos ou cabos de comunicação submarinos. No entanto, essa mesma lei permite que um Estado estenda seus direitos sobre o leito marinho por uma distância de 648 quilômetros a partir da costa.
Dentro dessa plataforma continental estendida, o Estado mantém direitos exclusivos sobre os recursos não vivos. No entanto, embora os protocolos permitam que um país estenda sua plataforma continental por meio de mecanismos legais, o comitê responsável, conhecido como Comissão das Nações Unidas sobre os Limites da Plataforma Continental, tem foco científico. O órgão se abstém da política e, em vez disso, se baseia estritamente na ciência. Portanto, reivindicar uma plataforma continental é um processo científico. Ela não é reivindicada por bandeiras, mas por dados. 3 nações costeiras, Rússia, Canadá e Dinamarca, por meio da Groenlândia, afirmam ter direitos soberanos sobre a plataforma continental no Ártico. E há um motivo para investir, não apenas porque isso mudaria o mapa mundi, mas por causa da riqueza que existe embaixo. Uma avaliação do Serviço Geológico dos Estados Unidos estima que cerca de 22% do petróleo bruto e gás natural não descobertos do mundo estão no Círculo Polar Ártico. A mudança climática torna esses recursos mais acessíveis. No entanto, uma grande parte do Ártico, incluindo o Polo Norte, atualmente está além da zona econômica exclusiva das nações costeiras. Assim, um veredito favorável da Comissão da ONU concederia a alguém riquezas incríveis para explorar ou licenciar. A disputa territorial entre Dinamarca, Canadá e Rússia gira, em última análise, em torno da Cordilheira de Lomonosov, a uma profundidade de cerca de 1.700 metros e com 1.800 quilômetros de extensão. A cordilheira passa próxima ao Polo Norte e divide o Oceano Ártico ao meio. Cabe às nações requerentes encontrar evidências científicas de que a cordilheira é uma extensão submersa de seus respectivos territórios. Cientistas russos fizeram sua primeira reivindicação em 2001, mas ela foi rejeitada por falta de evidências. Os russos então fizeram uma segunda tentativa em 2015, com novas evidências apoiando uma reivindicação territorial de 1,2 milhões de quilômetros quadrados. Em março de 2023, a Comissão de Plataforma Continental da ONU declarou que o limite externo da Cordilheira de Lomonosov era geologicamente semelhante ao continente da Federação Russa. No entanto, a comissão também observou que o veredito não determinou a soberania da Rússia sobre a área. O que Moscou precisa fazer agora é traçar as coordenadas finalizadas e submetê-las ao secretário-geral da ONU. Essas coordenadas passarão a ser legalmente vinculantes para o leito marinho. Seja como for, olhando pelo outro lado, a Cordilheira de Lomonosov também parece ser uma extensão do Canadá. As mesmas amostras físicas que a Rússia usou para traçar e mapear a batimetria do Ártico foram encontradas na ilha Ellesmere, que fica no arquipélago ártico canadense. Em 2013, o Canadá apresentou sua reivindicação de plataforma continental estendida, mas a retirou porque a reivindicação não era ambiciosa o suficiente. 5 anos depois, em 2019, o Canadá apresentou sua segunda reivindicação, mais ampla, que incluía o Polo Norte. O veredito sobre isso ainda deve demorar anos. A reivindicação está efetivamente congelada em um limbo processual devido ao impasse entre o Ocidente e a Rússia. No entanto, na corrida pelo Ártico, a Dinamarca talvez seja a mais audaciosa, enquanto a Rússia e o Canadá buscam reivindicar território até o Polo Norte. A Dinamarca argumenta que toda a dorsal de Lomonosov é uma continuação da Groenlândia e que sua reivindicação legal se estende até a zona econômica exclusiva da Rússia. Isso representa uma reivindicação de quase 900 mil quilômetros quadrados de território ártico, ou cerca de 20 vezes o tamanho da Dinamarca. Dinamarqueses apresentaram a reivindicação legal em 2014, mas ainda aguarda revisão. O problema com a reivindicação dinamarquesa é que a política interna da Groenlândia se voltou ainda mais para o nacionalismo dos recursos e para o distanciamento de Copenhague. E é aqui que os Estados Unidos entram. A geometria da dorsal de Lomonosov bloqueia as reivindicações americanas sobre a plataforma continental. O Alasca, sozinho, não pode projetar reivindicações em direção ao Polo Norte. A tentativa de Trump de comprar a Groenlândia é uma alternativa que insere Washington nos marcos legais do Ártico, antes inacessíveis. Mesmo que a ideia de Trump seja amplamente descartada como imprudente,
A proposta dele faz sentido estratégico. Claro, existem interesses econômicos, de segurança e comerciais na Groenlândia, e nós abordamos esses temas em um episódio separado. Mas a Groenlândia não é apenas uma massa de terra, ela é o portal da Dinamarca para o Ártico. Toda a reivindicação dinamarquesa, inclusive tentar ligar a Cordilheira de Lomonosov à Groenlândia, ocorre somente porque a Groenlândia pertence à Dinamarca. Sem ela, a Dinamarca simplesmente desaparece do mapa do Ártico. Caso os Estados Unidos adquirissem a Groenlândia de uma forma ou de outra, herdariam imediatamente as reivindicações sobre a plataforma continental e suas riquezas naturais. Além disso, diferente da Dinamarca ou do Canadá, os Estados Unidos teriam poder naval e aéreo para impor suas reivindicações. Portanto, a lógica é que se o mapa não pode se ajustar a Washington, então Washington deve redesenhar o mapa. Para entender o que vem a seguir, é essencial compreender o que está em jogo. A soberania sobre o leito marinho não altera os direitos de um país nem sua capacidade de controlar a navegação ou realizar a pesca comercial. Portanto, embora o Oceano Ártico esteja se abrindo e novos corredores de navegação estejam se formando, uma plataforma continental estendida não terá impacto nessas atividades. Os recursos presentes na água e no espaço aéreo, além da zona econômica exclusiva, pertencem a todos e são regulamentados pelo direito internacional. A posse sobre uma plataforma continental estendida diz respeito ao que está dentro, sobre e sob o leito marinho. Depósitos de petróleo bruto e gás natural são os principais atrativos comerciais. No entanto, dado o preço atual do petróleo, extrair hidrocarbonetos do Ártico não é economicamente viável. Isso pode eventualmente se tornar mais viável no futuro, mas essa é uma consideração de longo prazo. Até onde sabemos, não há nada no leito marinho do Ártico que seja comercialmente viável até o momento deste relatório. Mas mesmo sem incentivos comerciais, há algo simbólico em jogo. A chance de reivindicar a posse do Polo Norte, há muito tempo visto como fonte de mitos e folclore. O Polo Norte tem um valor cultural imenso. É um lugar que a maioria das pessoas nunca vai visitar, e mesmo assim ocupa um espaço especial na consciência de muitas sociedades. Os mapas há muito tempo são instrumentos de ação do Estado e de coesão nacional. Eles mostram as conexões entre comunidades e lugares. Os mapas afirmam soberania, retratam progressos, oportunidade e risco, e mesmo que a maioria dos mapas planos tenha falhas, eles continuam sendo influentes. Por exemplo, na maioria dos mapas americanos, o Alasca é colocado em uma pequena caixa destacada, relegando o estado a um status geográfico secundário. Esse é um dos motivos pelos quais os americanos não reconhecem seu país como uma nação ártica. Enquanto isso, na China, o mapa é intencionalmente exibido na vertical, de modo que suas reivindicações territoriais no Mar do Sul da China fiquem contínuas com o continente. Fazer isso reforça a ideia de que a China é tanto uma potência continental quanto marítima. Portanto, os mapas desempenham um papel importante na formação da política nacional e na formação do apoio público. É por isso que Dinamarca, Canadá e Rússia incluíram o Polo Norte em suas submissões legais. Todos os três requerentes se veem como nações árticas. Os Estados Unidos querem um lugar nessa mesa, tirando a Dinamarca do jogo. O Polo Norte é o único lugar onde todas as reivindicações e possíveis reivindicações se sobrepõem. O interesse da Dinamarca vem de seu território autônomo, a Groenlândia. Reivindicar o Polo Norte é uma forma de apaziguar os independentistas que buscam a independência da Groenlândia. Sem a Dinamarca, a Groenlândia nunca poderia reivindicar o Polo Norte. Ela não tem a experiência nem os recursos para expedições científicas. Assim, os formuladores de políticas dinamarqueses buscam mostrar os benefícios da união entre Groenlândia e Dinamarca. Para o Canadá, o Ártico há muito tempo é central para sua identidade nacional, com cerca de 40% de seu território situado dentro do Círculo Polar Ártico. No entanto, os cientistas canadenses nunca tiveram a intenção de reivindicar o Polo Norte, e isso foi uma decisão política. Quando o Canadá fez sua primeira reivindicação em 2013, as fronteiras terminavam antes do polo. O governo retirou a reivindicação no último minuto e apresentou uma nova reivindicação que, de fato, cobria o Polo Norte. Então, reivindicar o polo é uma questão de prestígio nacional. Isso gera pontos políticos para o governo no poder e reforça a narrativa de soberania no Ártico.
Os russos têm uma visão semelhante. A Rússia está buscando desenvolver a rota do Mar do Norte ao longo de sua costa ártica, que vai de Murmansk até Vladivostok. Fazer isso não só aumentaria o comércio, mas também conectaria sua frota do Norte e a frota do Pacífico em um arco ininterrupto. Para apoiar a logística desse corredor, a Rússia está reformulando sua infraestrutura de defesa no Ártico. Atualmente, ela possui mais de 40 instalações militares ao longo de sua costa ártica, incluindo bases, aeródromos, estações de radar e portos de águas profundas. Ela também possui 45 quebra-gelos, dos quais 37 são movidos a diesel elétrico e 8 são movidos a energia nuclear. O Canadá tem pouco que se compare a isso e a Dinamarca tem ainda menos. Somente os Estados Unidos podem fazer frente à Rússia no Ártico, e a Groenlândia é central para essa estratégia. A retórica de Trump é resultado disso. Às vezes é assim mesmo. Quando os interesses se sobrepõem, as alianças se tornam negociáveis. Fui seu apresentador Shervan do Caspian Report. Se você gosta desses vídeos, considere apoiar o canal no Patreon e clique no ícone do sino para não perder o próximo. Obrigado pelo seu tempo e salve!